E aí, moçada, sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula vai falar sobre a prática de manifestação da cultura de fãs, conhecendo a fanfic. Você sabe o que é a fanfic? A fanfic, elas são ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou um personagem de um determinado trabalho já existente para criar sua própria história baseada nele. A história original pode ser um romance, série, filme ou mesmo uma relação entre famosos, tá? Então a fanfic, de forma simples, é uma narrativa ficcional escrita e divulgada por fãs, que são os fanarts ou arte de fã, inicialmente em fanzines, impressos e posteriormente em blogs, sites e outras plataformas pertencentes ao cyberespaço. Vamos conhecer agora alguns tipos de fanfic. A primeira que nós temos é a angst, que é aquela angústia dos personagens centrais, é o que rege as histórias desse gênero, tá? Então esse gênero é baseado nas angústias dos personagens principais, aqueles centrais da história. Nós temos o one shot, que são as fanfics com somente um capítulo, que não tem continuidade, ou seja, é aquela história que só tem aquela parte, mas ela não dá ideia de continuidade. Nós temos também a double, que são contos com no máximo 1000 palavras, tá? Essa é mais específica, mais um tipo de fanfic que tem um número exato de letras que se podem ser feitas. E a canon, que seguem fielmente a história original, usando os mesmos personagens e locações, tá? Essa geralmente é a que é mais usada. Vamos conhecer alguns termos e vocês entenderem um pouquinho melhor esses tipos de fanfic. A primeira é a canon. A canon é o material original no qual a história se baseia. Porém, algumas pessoas têm ideias diferentes sobre o que é canon. Por exemplo, muitos fãs de Harry Potter apenas consideram os livros publicados como canon, enquanto outros fãs incluem informações extras que a autora forneceu sobre o mundo mágico em seu site, Pottermore, no Twitter, tá? Então, assim, esse tipo de fanfic, os fãs eles veem duas opções, sejam elas do livro em si, específico do livro, ou do blog do autor, que coloca mais informações sobre essa obra. Nós temos também a fanon. Estas são as informações que os fãs criam para complementar seus canons. Às vezes, um detalhe é amplamente distribuído e acaba se tornando uma referência entre os fãs. Um dos propósitos habituais do fanon é preencher as contradições percebidas ou as lacunas no canon, respondendo perguntas que o material de origem não abordou. Por exemplo, se você tem uma história na fanfic e essa história da fanfic deixou em aberto quem era o vilão ou não deixou aberto onde aconteceu determinada cena, a fanon tem esse papel de preencher essa lacuna, esse vazio desta informação, tá? Outro ponto importante, outra característica, é o universo alternativo. O que é o universo alternativo? Ele refere-se a uma história que se passa em um universo diferente do canon. Esse universo pode diferir de 3 modos. Existem 3 modos para se diferenciar. Primeiro modo é o AR, a realidade alternativa. Nesse tipo de fanfic, apenas do mundo ser o mesmo, alguns dos fatos básicos são diferentes. Por exemplo, como se em Harry Potter o Harry nunca tivesse ido para Hogwarts. Tá? Então, nós temos essa realidade alternativa. Cria um outro mundo paralelo à história original. Temos também o AT, que é uma linha do tempo alternativa. Ela se refere aos fanfictions que ocorrem em outra época que não seja da história original, ou então quando a própria linha do tempo é alterada. Por exemplo, nós temos a história do Harry Potter, a primeira história do Harry Potter, né, da Câmara Secreta. Imagine se fosse nos dias atuais, colocasse no século XXI. Seria uma história diferente. Então, esse universo alternativo faz essa mudança, tá? Trazendo daquela época para essa. Outro universo alternativo é o AH, que é o todo humano. É usado para fanfics onde os personagens não humanos da história original são descritos como humanos. Por exemplo, se os animais em Nárnia fossem todos humanos. Vocês já assistiram aquela história das Crônicas em Nárnia? Imaginem se o leão, personagem lá, um dos personagens principais, não fosse um leão, fosse um ser humano. Então, esse H, ele é usado na fanfic para transformar aquele animal num personagem humano. Nós temos também a fandom. São nas comunidades de fanfiction. Fandom refere-se ao grupo de pessoas que gostam de determinada história, personagem ou jogo,
e interagem ativamente entre eles. São os grupos de fãs de determinada coisa, tá? Então, fandom é aquele grupo de pessoas que gosta de determinada série, filme, história. Nós temos também o shippar. Vocês já devem ter ouvido muito nas escolas, em outros lugares nas mídias sociais, nas redes. O shippar. Talvez a atividade mais popular entre os fandoms é o shippar, que significa torcer para que dois personagens ou pessoas da vida real fiquem juntas. Os casais que são shippados geralmente são chamados por um nome específico, que une um dos dois. Por exemplo, no fandom dos cantores, nós temos Justin Bieber, isso é uma informação antiga, tá, gente? Nós temos o Justin Bieber e Selena Gomez. Quando você shippa, você tem o costume de juntar os dois nomes, e aí ficaria Gelena. A mesma coisa nós temos com esse personagem ao lado, que é da história de Naruto, que nós temos o Naruto e a Sakura, né? Que se for shippar o casal, nós teremos o Narusaku, tá? Que é a junção dos dois nomes que você deseja shippar do casal. A Maricye é um termo usado em fanfics para descrever um personagem original que muitas vezes é idealizado demais, e que por isso não tem falhas. Nas personagens femininas, geralmente a Maricye é a mulher perfeita. Quando usado no masculino, o personagem é chamado de Geritsu, ou Martsu, que costuma ser extraordinariamente poderoso. Nós temos um exemplo muito claro nos filmes que vocês já devem ter assistido, por exemplo, da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é aquela mulher perfeita. Ela não tem rugas, ela tem a pele linda, ela tem poderes, ela consegue fazer altas aventuras. Então ela é uma Maricye. Nós temos outras características também, que é o RPF. O que é o RPF? É uma abreviação de fanfiction de pessoa real. Ela descreve trabalhos semelhantes às fanfictions, mas que são escritos sobre pessoas reais, geralmente celebridades, em vez de personagens fictícios ou personagens inventados, tá? Então ela vai tratar muito de pessoas reais e não de personagens inventados. Nós temos o TW, que é uma abreviação de aviso de gatilho. Os avisos de gatilho servem para avisar as pessoas que o conteúdo de determinada fanfic pode ser prejudicial ou desencadeadora para aqueles que lidaram com situações como o abuso, tá? Então essas fanfics são um pouco mais específicas, são mais um pouco restritas a determinados públicos, tá? Porque elas vão dar determinados gatilhos de situações que podem ter passado no dia a dia das pessoas. Vamos exercitar a leitura, tá? Nós vamos ler a história do Pica-Pau e o Pato Donald. Percebam a fanfic dessa história. Se vocês já conhecem a história do Pica-Pau e já conhecem a história do Pato Donald, vão conhecer agora esta fanfic. O Pica-Pau morava numa árvore e o Pato Donald era dono de uma madeireira e queria derrubar a casa do Pica-Pau. Pato Donald foi pegar a motosserra enquanto o Pica-Pau estava tomando suco. Pato Donald chegou e começou a serrar a madeira e o suco do Pica-Pau derramou todinho no chão. Ele saiu voando e disse: "O que você está fazendo?" Pato Donald respondeu: "Estou serrando a madeira para construir uma outra casa." "E você, está fazendo o que aí?" O Pica-Pau respondeu: "Eu moro aqui." Então os dois começaram a brigar. O Pica-Pau continuou dizendo: "Se você pensa que vai cortar essa madeira, pode tirar o cavalinho da chuva." O Pica-Pau desligou a motosserra e o Pato Donald foi na sua casa pegar a espingarda. Quando ele saiu de casa, o Pica-Pau picou o bico do Pato Donald e saiu voando sorrindo. Pato Donald, indignado, diz: "Um dia eu te pego." Será que ele vai pegar mesmo? Então o que é que vocês têm que entender? É uma coisa bem importante. Vocês têm duas histórias que vocês já conhecem, que é do Pica-Pau e do Pato Donald. E nessa fanfic que eu li para vocês, vocês juntaram os dois personagens conhecidos em uma outra situação. Aquela do Pica-Pau, que mora na árvore, certo? E aquele do Pato Donald, que acaba sendo dono da madeireira. Então uma coisa contraposta da outra. E aí se cria uma nova história com esses dois personagens conhecidos, tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que vocês precisam lembrar, é que a fanfic, elas são ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou personagens de um determinado trabalho já existente para criar sua própria história baseada nele. A história original pode ser um romance, uma série, um filme ou mesmo uma relação entre famosos.
O que eu quero dizer isso para vocês? Que vocês que estão em casa nesse momento de pandemia podem fazer, sabe o quê? É assistir sua série, seu filme e tentar criar sua própria história em cima desta história original. Será que vai valer a pena? Tá? Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima. No mais, acessem a plataforma Eduque para ter mais outras aulas.